fácil, tá todo mundo acertando a dica. Peraí, ó, eu vou vir aqui. Cadê minha ficha, gente? Hoje é feriado, eu tô doidinha da cachola. Aí eu vou dar mais uma dica. Todo mundo tá acertando, mas vou dar mais uma dica pra você. É o seguinte, o medo não pode bloquear essa palavra. Boa essa dica, hein, Luquinhas? Então é o seguinte, olha esse caça-palavras. Antônimo do medo. Você precisa disso para vencer o medo. Você precisa disso para vencer o medo. E a dica de agora, desse momento, da volta desse bloco, é: o medo não pode bloquear essa palavra. O que está escrito aí nesse caça-palavras? Ligar! Olha só que pulseira linda que você vai ganhar, tá vendo? Aqui eu dei 4 voltas, ó. Super fashion, moderna, delícia, viu? Vou te dar de presente hoje. Maria Zélia, do Piauí, será que vai aí pra você? Hein? Tomara, minha princesa. Você acertou a palavra. A Elaine, você não escreveu, tem que escrever qual é a palavra. Mas vou colocar aqui, tá? Se daí eu te sortear, na hora você fala comigo ao vivo e você me conta a palavra. Maria José de Pernambuco também acertou a palavra. Minas Gerais, Rosiane, um beijo, acertou a palavra. Minas Gerais, a Elza, beijo, princesa, também acertou. Rio de Janeiro, Cleusa, acertou. São Paulo, Gabriela, também acertou. Quem mais? A Célia da Bahia, beijo pra vocês. Beijo, Celinha, também acertou. Oi, tanta gente aqui, ó, todo mundo acertou. Tá entrando aqui, tá? Pega o telefone e vai ligando. Deixei aqui pendente aquela história, né? Se a gente consegue arrumar essa casa do medo quando é o medo do cachorro, quando é o medo do vento, quando é o medo do palhaço. Sim, tem algumas terapias que vão de frente com a fobia, de frente com o medo. Na minha opinião, acho que a gente não pode erradicar a fobia e o medo. A gente tem que entender o que está por trás dessa fobia e desse medo. Porque se, por exemplo, a fobia do avião, o medo de voar, o medo de dirigir, se é só realmente aquilo devido a um trauma ou se é aquilo que está mascarando algum medo anterior. Se você só erradicar, provavelmente vai deslocar para outro. Então você deixa de ter medo de alguma coisa e começa a fazer algo excessivo ou você muda de medo. Então o importante é você saber o que está acontecendo. Porque pensa que o medo é defesa e alerta. Então quando o seu coração disparou, o seu corpo alertou, você está em perigo. O medo de voar alerta alguma coisa, você corre um risco lá. Então, se a gente erradicar, talvez a gente não entenda o porquê daquele medo, o que está na estrutura psíquica dessa pessoa. E tirando, a gente acaba sempre taponar o sintoma, faz com que ele apareça em outro lugar. Então a gente tem que entender a causa, né, Fábio? Sabe uma coisa muito legal que a Gabriela falou agora, Cissa, aí, que, por exemplo, relacionado ao medo de avião, né? Talvez você deva atender muitas pessoas que tenham esse medo. Eu digo para a pessoa, até faça um exercício e tente racionalizar um pouquinho. Né? Estatisticamente falando, quantos aviões se acidentam, quantas pessoas morrem de avião, quantas pessoas, né, nos acidentes terrestres. E por aí você vai... na verdade, construindo um caminho, não de novo para que você não sinta o medo, mas para que você possa enfrentar, e o enfrentamento é parte do processo que é terapêutico, para que você possa viajar. Porque imagina você, tira suas férias, está lá feliz, cansada, tem a oportunidade, a possibilidade, mas não vai porque depende do transporte aéreo. E isso te bloqueia. Né? Isso é fóbico, inclusive. Agora, compreender e fazer essa racionalização, por exemplo, do palhaço. É uma pessoa, pensar que aquilo é uma pessoa, quer dizer, isso ajuda. Talvez não resolva, mas ameniza, entende? Você não retira isso, mas você aprende a lidar. Agora, como lidar com medo, por exemplo, no mercado corporativo, né? Então tem gente que tem medo de mostrar suas habilidades, tem gente que tem medo de se evidenciar, de colocar suas ideias. Por que que isso acontece e como a gente deve vencer esse obstáculo? Porque se você conseguir vencer esse obstáculo e se colocar da forma que você realmente se entende, que você conhece, o seu crescimento profissional pode ser muito maior. Mas tem pessoas que não, elas têm medo, elas não querem bater na porta do chefe para conversar, ela tem medo do não, ela tem... É o medo de não ser aceito? Muitas vezes sim, acho que no âmbito principalmente corporativo existe um padrão esperado, né? Então aquele que se destaca, aquele que vai e fala e infelizmente nesse padrão, às vezes se a pessoa testou um pouco, isso já acaba com a autoestima dela e ela não tem coragem de ir lá enfrentar esse medo de não ser aceito ou o medo de levar um não. O não a gente já tem, né? O não tá sempre aí. Mas fala, vai lá e faz, ou para na frente do espelho e fala, eu posso, eu consigo, mas se fosse fácil assim, eram 3 palavras na manhã que a gente conseguiria. Então, eu acho que tem pessoas que basta um incentivo de alguém chegar, olha, vai que você consegue. Nossa, eu consigo. E é externo esse incentivo, só que tem pessoas que têm que modificar algo interno. Então, alguma falta de incentivo na infância,
ou falta de credibilidade, ou um não que ela ouviu quando era muito criança e isso foi crescendo de uma forma até tomar as escolhas atuais. Então, acho que a gente sempre tem que olhar o que está dentro do normal, esperado, o que está excessivo. Então, você tem medo de falar com o chefe? Meu, vai lá, relaxa, ele é legal. Tá bom, eu vou. Agora, não, eu não consigo, minha mão transpira, eu não consigo, eu travo, não consigo nem pensar, imaginar eu chegando na sala do meu chefe. Esse excesso de medo, aí sim tem que ser olhado, porque ele começa a te bloquear e a atrapalhar seu crescimento, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Sim. E aí é meio que uma relação com a autoestima também, não? Sim, a autoestima tem muito a ver com a infância, Cissa, em linhas gerais. As pessoas falam, mas por que vocês psicanalistas falam tanto da infância, né? Porque é lá que a gente é cunhado, entende? Ali que são a nosso fundamento, a fundação, ela acontece ali naquele momento. Então, por exemplo, a criança que ela chega da escola toda feliz, ela vai mostrar o trabalhinho que ela fez artístico lá e o pai não dá a mínima para aquilo, pode ter certeza que aquilo gera uma informação nessa criança, que na vida adulta é essa que vai ter medo de ir lá falar para o chefe ou mostrar, fazer uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, que no mundo corporativo é o básico, né? Para apresentar uma ideia. Quer dizer, tudo que eu já fiz. E essa é uma informação que o inconsciente traz de uma forma muito, muito rápida, né? Você não pensa você faz. Então, o que acontece? Naquele momento, ela acessa essa informação. Poxa, eu nunca fui validado por ninguém, nunca estava bom o que eu fazia. Aí vem aquelas informações, portanto, eu já me bloqueio e não me permito, né, a fazer aquilo que eu deveria, fazer aquilo que vai me fazer bem. Isso são pequenos traumas, né? Sim, é um trauma na infância de não ter esse desenho, por exemplo, reconhecido, ou então a sua produção reconhecida. Toda vez que algo semelhante, por mais que não seja igual, é o seu chefe, é um colega de trabalho, mas qualquer coisa que seja semelhante, acessa esse trauma. A gente fala que são marcos, né, no desenvolvimento psíquico, então você retorna, você faz a volta. Por isso que é muito importante, quando existe alguma coisa, a gente ir para análise, ir para terapia, porque não está dizendo sobre isso agora. Não é o ponto, eu não consigo levar uma apresentação para o meu chefe, não é hoje. Isso está vindo de uma formação anterior. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento e poder falar de nós mesmos, dos nossos traumas, dos nossos medos. Porque o que acontece agora nada mais é que uma construção de desde quando a gente nasceu. Dali, né? Sim. Olha só, eu tô perguntando hoje pra você também, que tá ligadinho aqui no nosso Mais Saudável, pra você participar através do nosso @MaisSaudávelOficial, que é a nossa página lá do Instagram, e me contar, você tem medo do quê? Aí a Aline já contou aqui, por exemplo, que tem medo de cachorro, medo de ventania. A Márcia tá falando que tem medo de elevador. Mas ela fala assim, não consigo nem passar na frente dele, eu sinto mal. Já subi vários andares pela escada por estar sozinha. Aí, esse estar sozinha é aquela questão do... Parece que com o outro você tem um conforto, né? Sim. O desamparo, ele tá inerente, né? Nós somos criados, pelo menos 3 pessoas estão envolvidas nisso, né? Nossa formação. Então, como nós somos criados, nós nascemos e somos um com o mundo, um com a cuidadora, seja a mãe, seja o pai, mas nós somos um. Aí existe essa separação necessária, né? Para que hajam 2 lá, para que haja mãe e o filho, coisas separadas. Então, esse sentimento da separação tá lá, tá inerente. Tem aqueles que lidam melhor com isso, tem aqueles que vão buscar a vida inteira, ficar lidando com esse lugar, com esse vazio. Então é interessante, na fala dela, você pegou bem. Não é assim, eu fico com medo de subir no elevador, não. Eu fico com medo porque não tem ninguém, sozinha. Né? Sozinha. A questão é o sozinha. Então ela falou muito aí. O desamparo e o medo de estar só, ele acaba buscando um objeto para se pautar. Então é o elevador, mas não é o elevador. Tem alguma coisa por trás disso que usou o elevador só para ser aquilo lá. Então poderia ser o carro, poderia ser um avião, poderia ser um animal, N coisas. Existe um medo que a gente fabrica? Por exemplo, a gente está falando de algo relacionado a um trauma. Então, por exemplo, ela tem medo de elevador porque deve ter acontecido alguma situação ruim. Às vezes a Aline também, medo de cachorro porque deve ter acontecido algo. Mas eu posso, de repente, estar aqui conversando com vocês e a minha cabeça fabricar um medo de, sei lá, de entrar na minha casa daqui a pouco. E aí isso começa a tomar uma força, uma latência, e eu vou ficar com medo sempre de voltar para minha casa. O medo, ele pode ser fabricado, o medo de algo? Ou eu tenho sempre que sofrer um trauma para que ele aconteça? Então, quando a gente fala a palavra trauma, né, é interessante porque todas as palavras, ela tem uma simbologia. As pessoas imaginam alguma coisa realmente violenta, não necessariamente. Também a gente pode falar de informações, você tem alguma coisinha encapsulada ali. Porque o medo também é uma memória encapsulada, os traumas são memórias encapsuladas, que nesse momento você falou uma coisa interessante, a latência, na verdade sempre esteve. Em algum momento, por alguma razão, isso sobe, é o que a gente fala, que tem uma rachadura no nosso inconsciente em que isso vaza pro consciente.
que é a hora que a gente toma conta, que a gente se dá conta de que alguma coisa está acontecendo e que me desorganiza, e que me desestabiliza, que me tira do basal, né, daquele comportamento dito como o confortável. Portanto, vai trazer essas informações. Não necessariamente você cria, percebe? Tá. Não por vontade própria, Tá. né? Porque nós criamos não tudo, é Sim, mas exato. inconsciente. Inconscientemente, exato, De ir perfeito. no mercado. Não é isso. Nós somos Não. responsáveis, é o que Mas eu sempre... alguma coisa pode ter no meu subconsciente que me aconteceu lá no mercado e aí eu Isso sobe, como você abre uma brecha. entendi. A gente tem que sempre pensar, na clínica a gente fala, né? Qual que é a parcela de responsabilidade que você tem na sua queixa, no seu sofrimento? Tudo nós produzimos. É. Grande parcela é inconsciente. Por isso que a análise é importante, porque você passa a conhecer essas coisas, né? Então, você deixa de ser movido, por exemplo, eu criei esse medo, poxa, alguma coisa lá dentro formatou e criou esse medo. Quando você começa a entender esse processo, você deixa de ser escravo desse medo que apareceu. Eu estava conversando com os meus amigos e fiquei com medo de ir para casa. Então, você começa a entender o seu mecanismo, e como eu disse, o medo não vai sair. Talvez seja um medo mesmo de que algo aconteça, mas você deixa de viver em função daquele medo. Mas tudo nós produzimos, consciente ou inconscientemente. Quando você fala dessa questão de nós produzimos, eu acho isso tão interessante, eu acho tão real, porque eu conheço muita gente, converso com muitas pessoas, enfim, até mesmo na minha vida como jornalista, repórter, fiz muitas matérias, e assim, eu já vi pessoas fabricarem o que acontece na vida dela. Então, assim, eu tenho muito medo de perder o emprego, tenho muito medo de perder o emprego, muito medo de perder meu emprego, porque meu emprego é meu sustento, se eu perder o emprego, o que vai acontecer com a minha família? Vai lá e perde o emprego. Então parece que ela fabricou. Então esse medo, aí a pessoa, ela também, ela entra por um outro lado, né? Ela vê isso como, tá vendo? Eu tinha um insight, eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu, às vezes, acredito que ela mesma fabricou essa situação. Então, nesse caso, tem uma coisa muito interessante, porque esse excesso do medo, né, que vai dizer, por exemplo, da perda do emprego, porque eu vou perder, eu tenho medo de perder, enfim. Na verdade, não é que isso vai fazer com que eu perca o emprego, mas provavelmente eu vou começar a desenvolver comportamentos que me levem àquilo. Sim. Exatamente. Entende? Então, esse processo ele é inconsciente, mas à medida em que, como a Gabriela falou, você ganha consciência, você faz alguma coisa com aquilo. O problema é que também ser vítima, né, e o discurso da vítima é interessante, porque você tem ganho secundário. Sim. É bom ser vítima, porque você tem o olhar do outro, você tem o cuidado, você percebe? Então, a pessoa que fabrica, em tese, vamos usar isso, ela também se coloca nessa posição de que alguém precisa olhar para mim. Exatamente. E, de novo, eu não posso ficar sozinho, não posso ficar desamparado, não posso ficar Então, abandonado. eu quero saber também de vocês, até o Luquinhas aqui, meu diretor, me cantou algo muito legal, porque assim, negatividade e positividade. Tem pessoas que são super positivas, que têm um pensamento legal pra frente, não importa a situação que vive, mas ela tá sempre achando que vai melhorar, que a ótica da vida vai mudar e tal. Tem pessoas que não, que vivem uma vida muito confortável, deliciosa, enfim, mas tem um ar negativo, tem medo de tudo. Então, o medo tá ligado mais a essas pessoas negativas, vamos chamar assim, entre aspas, do que as pessoas que veem a vida mais colorida. E aí ele se fortalece nessas pessoas. Segura! Por quê, meu Brasil? Conta pra mim, qual é a palavra aqui, ó? Qual é a palavra mais saudável de hoje, hein? Olha só, esse caça-palavras tem aí o antônimo do medo, hein? Você precisa disso para vencer o medo. E olha, gente, se o medo não pode tirar isso de você de jeito nenhum. Tinha uma novela que fez um sucesso, eu adorava. Irmãos? Irmãos? O que mais? Ei, completa, porque é isso aí, ó, que tá aqui. Essa é a palavra mais saudável. Ficou fácil, não ficou? Mas é que eu quero te dar de presente aqui, ó, essa pulseira. Olha que linda, gente. Você pode montar, tá vendo? Do jeito que você quiser. Quantas voltas você quiser dar. Olha só, que linda. Uma pulseira super bacana, moderna, da Empório Pine. Eu vou te dar hoje. Para isso, pega o telefone agora, você não paga ligação, vem brincar com a gente, brincar faz bem, ganhar presente é melhor ainda. Então liga 0800 777 0021 19 3871 9620 e responde qual é a palavra. Aí, daqui a pouquinho, eu vou sortear e a gente vai conversar ao vivo aqui no programa, tá bom? Me espera, que eu vou e volto voando.